Meu nome é, como já foi apresentado, é Nelson Kagan, trabalho na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Eu coordeno um grupo de pesquisas que trabalha principalmente nessa área de redes elétricas inteligentes. Então, eu vou falar de uma área bem específica, digamos, das cidades inteligentes, que são as redes elétricas. É lógico que a gente vê, observa e tem conversado da relevância desse tema, de olhar esse tema junto com as cidades inteligentes, né? Tentando sempre compartilhar estruturas e coisas desse tipo que são de interesse geral. Vou dar uma introdução rápida, falar um pouquinho sobre redes elétricas inteligentes. Desculpe se eu vou me repetir em alguns momentos aqui, mas pelo menos a gente dá uma visão de como que a gente vê rede elétrica inteligente, e para depois mostrar em seguida o projeto que foi criar um laboratório de redes elétricas inteligentes na universidade, mostrar para vocês um pouco do projeto, um pouco do que a gente pode fazer dentro da universidade nessa área, o que a gente tem feito também, mostrar uma aplicação, só para mostrar o potencial do laboratório, depois abrir para perguntas. Então, vocês fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Eu sei que o tempo é limitado, então vou tentar ser um pouco rápido na apresentação, para sobrar um tempo para perguntas. Bom, aqui é o campus da cidade universitária, né, onde fica o laboratório, onde está a USP. Esse aqui digamos, o laboratório. O laboratório, na verdade, esse prédio dentro da universidade, ele foi inaugurado em 2004, não ainda como laboratório de redes inteligentes, mas como um laboratório de qualidade de energia, que é uma área também bastante importante, que vê vocês que não são da área elétrica, mas quando tem uma interrupção no fornecimento de energia elétrica, todo mundo sente. Existem muitos outros distúrbios na energia elétrica que são importantes e que são tratados nesse laboratório. A gente expandiu esse laboratório para um laboratório de redes inteligentes, né? Um dos andares é totalmente dedicado a essa área. E desde agora eu já convido todos aqueles que tiverem interesse em conhecer o laboratório. É um laboratório que está aberto à visita de todos vocês. Bom, falar um pouquinho sobre redes elétricas inteligentes, ou smart grids, né? Então, as redes elétricas inteligentes vêm se desenvolvendo aí há cerca de 10 anos, né? Principalmente pelas questões ambientais. A gente vê a utilização de outras fontes de energia, as fontes renováveis, por exemplo, e como elas devem ser integradas ao sistema elétrico. A exigência de qualidade pela sociedade, essa questão da gente melhorar os níveis de qualidade. Aqui no Brasil, para vocês terem ideia, mais ou menos a gente fica 18 horas por ano sem energia. Um cidadão fica 18 horas por ano, né? No Japão isso aí é da ordem de minutos, 5, 10 minutos. Então não é que a gente precise ser igual ao Japão, mas a gente tem muito a melhorar na questão de qualidade de energia, que, como eu disse, a gente observa principalmente pelas interrupções no fornecimento. A questão das tarifas, né, e de você viabilizar economicamente os investimentos. E depois a gente vê várias oportunidades, né, com a modernização da rede, a melhoria no negócio de distribuição, agregar novos negócios, né. A gente observa que a rede elétrica chega a 99% da população, então a capilaridade da rede elétrica é muito grande. Então, é possível, sim, agregar novos negócios, principalmente se você tiver esse meio de comunicação adicional entre o cliente e a concessionária, por exemplo. E, lógico, otimizar custos e investimentos. Bom, eu vou tentar ser o menos técnico possível na área de energia, mas a gente sabe que o jeito convencional de
se gerar, se transmitir, distribuir energia, era uma coisa que a gente via as grandes usinas, aqui no Brasil principalmente distantes dos centros de consumo. Aí a gente precisava passar por um sistema de transmissão, as grandes linhas de transmissão, por exemplo, uma linha que liga Itaipu até aqui em São Paulo, por exemplo. E depois, quando chega nos grandes centros de consumo, por exemplo, uma metrópole como São Paulo, você tem que distribuir essa energia aos consumidores e sempre num fluxo direcional. Esse, digamos, era um sistema que a gente chama de sistema convencional de potência, vamos dizer. O sistema moderno que as empresas estão implantando, né, não é uma questão do futuro, mas é uma questão que está acontecendo, é um sistema no qual a gente vai ter muito mais fontes de energia, as fontes renováveis, como a gente já vê as eólicas aqui no Brasil, as fotovoltaicas, que podem ser instaladas, digamos, nas grandes plantas de geração, tanto de essas renováveis, como também essas fontes de energia mais próximas da distribuição, né? Então, por exemplo, se você instalar no seu telhado um painel fotovoltaico, você vira um gerador também. Você não só consome energia, mas você produz energia. É o que a gente chama hoje em dia de prosumidor. Ele produz e ele consome, né? E já existe lei hoje em dia para regulamentar isso aí. Se você gerar no mês mais do que consumir, hoje em dia você tem um bônus de energia para o mês que vem, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem os novos produtores que estão junto à distribuição, e aí os fluxos de energia, que antes era sempre num sentido, podem ser em sentido bidirecional. Você pode estar em uma parte do dia, por exemplo, você tem um painel solar, ao meio-dia você não tem consumo, você está jogando sua energia para a rede de volta, né? E você está, digamos, ganhando para isso, né? Você vai ter um bônus no seu consumo líquido, na sua geração líquida, como for. Além disso, né, a gente tem carros elétricos que vão aparecer cada vez mais, e o que muda muito é a questão de você poder, por exemplo, sensoriar a rede, sensoriar os consumidores, ou seja, o medidor de energia, que é aquele medidor que a gente chama de relógio, uma coisa estática que está colocada ali, que todo mês tem que vir um leiturista para medir aquela energia, agora ele passa a ser o que a gente chama de um medidor inteligente, que se comunica com, por exemplo, um centro de medição por meios de telecomunicação, né? E aí você pode remotamente ler informações do consumidor, mas também você pode mandar informações para o consumidor, né? Por exemplo, um sinal tarifário. Olha, a energia nessa hora do dia está mais cara, você toma cuidado para ligar os seus equipamentos nessa hora que você vai pagar mais, por exemplo, né? Então, essa questão da comunicação, e por isso que a gente coloca aqui uns cadeados aí no meio, por conta da segurança cibernética. Se você tem comunicação aí no meio, você tem que ter uma proteção contra os seus dados, né? Então, esse é o ambiente que a gente tem trabalhado há alguns anos, né? Tanto o ambiente de pesquisa, o ambiente de implantação nas empresas. Nós temos acompanhado o que tem acontecido aqui no Brasil e com as empresas e tentado ajudar dentro do possível na universidade também. Aqui é só uma questão das redes inteligentes, né? Se Graham Bell fosse de alguma forma transportado para o século XXI, ele não reconheceria os componentes da telefonia moderna. Não reconheceria os telefones, os smartphones, né? Torres de celular, etc. Porém, se Thomas Edison viesse para cá, ele ia olhar para as redes elétricas e ia falar, bom, eu conheço tudo isso, isso não é nenhuma novidade, né? Então, a gente vê que é necessário, apesar da rede elétrica ser uma rede elétrica bastante robusta, a gente vê que é necessário modernizar, colocar todas essas questões que eu coloquei no slide anterior. Então, uma definição de rede inteligente, existem várias, né? Mas essa aqui eu acho interessante, é uma rede que seja capaz de integrar de forma inteligente ações de todos os usuários, sejam eles que gerem ou que consumam energia,
a fim de prover energia de forma eficiente, sustentável, econômica e segura. Tá? Bom, a gente encara a rede elétrica inteligente, ou Smart Grid, como uma convergência de tecnologias, né? Então, a questão dos veículos elétricos, a questão de automatizar mais a rede, colocar mais sensores, observar mais a rede, controlar equipamentos à distância, a questão, como eu disse antes, da medição inteligente, a questão, ali eu coloquei os home appliances, eu quero dizer automação predial, automação residencial, como ela vai se conversar com essa rede elétrica inteligente, a questão da geração distribuída, da microgeração, a questão também, obviamente, da TI, da telecomunicação, dos serviços web, tudo isso integrado para você colocar mais inteligência, para você aumentar a qualidade e assim por diante. O que a gente vê é que os motivadores da rede elétrica inteligente no mundo são mais ou menos esses que eu coloquei aqui. Por exemplo, a escassez de recursos naturais, então vem as fontes renováveis, a confiabilidade do sistema, que tem a ver com a qualidade, que eu comentei anteriormente, os ativos, as redes elétricas estão tornando-se mais antigas, então é preciso modernizar, e novos serviços que você pode agregar ao serviço de distribuição, por exemplo. Na Europa, além disso, tem as questões climáticas também, talvez mexendo um pouco na ordem de prioridade. No Japão, o problema de confiabilidade ou qualidade aqui não aparece, né? Uma rede que nunca interrompe praticamente, porém, a questão climática, os recursos naturais são importantes, né? Por exemplo, por conta dos terremotos e coisas assim. Então, esses são os motivadores no mundo. Aqui no Brasil, os motivadores são bastante distintos, né? Quais são os motivadores no Brasil? Roubo de energia, por exemplo, né? Coisa que lá fora não aparece. Reduzir custo operacional, melhorar a qualidade, a confiabilidade e também aproveitar-se dos novos serviços. Isso aqui não somos nós da universidade que dissemos, mas foram em pesquisas que a gente fez com a maioria das concessionárias aqui do Brasil. Bom, projetos de redes inteligentes, já foram feitos muitos projetos, né? Só para dar uma ideia para vocês, na Europa, esses são os pontos aí onde se tem projetos, muitos já viraram já realidade, não são mais projetos nem de P&D, nem de demonstração, mas sim projetos onde o medidor inteligente já é uma realidade em 100% da população. De qualquer forma, esse site aqui permite vocês olharem para esses projetos. E nos Estados Unidos também ocorreram vários projetos em várias áreas da rede de inteligência, em áreas como medição, como automação, armazenamento de energia e assim por diante, né? Também espalhados em todo os Estados Unidos. Aqui no Brasil também, desde 2011, 2012, vem ocorrendo projetos, na maioria das empresas aqui no Brasil fizeram projetos piloto, principalmente, em recursos que a ANEEL permite utilizar, né? Então, eles, na verdade, para se analisar tecnologias de telecomunicação, de automação, de medição e assim por diante. Talvez o maior deles aqui em São Paulo foi da Eletropaulo, que desenvolveu um projeto na cidade de Barueri e implantaram até agora por volta de 30 mil medidores inteligentes. Aqui é um relatório europeu, né, que fala dos laboratórios de rede inteligente no mundo, né, e aparece um pontinho lá no Brasil, que parece Brasília, mas na verdade é em São Paulo, na universidade, que somos nós ali, fizemos parte desse relatório de 2017. É o único laboratório que vou mostrar para vocês aqui na América Latina. É interessante que os laboratórios não são todos iguais, cada um olha para um lado. A gente tem um laboratório que eu vou tentar mostrar para vocês rapidamente aqui. O laboratório, como eu disse, ele foi
patrocinado, vamos dizer assim, por um projeto de P&D, é um recurso que a ANEEL permite ou demanda que as empresas utilizem para pesquisa e desenvolvimento. Então, esse projeto de pesquisa e desenvolvimento foi construir esse laboratório que hoje está na USP. Bom, para que serve esse laboratório? Talvez o mais importante é que as empresas tiveram que realizar vários projetos piloto, que são projetos muito caros, para testar a tecnologia. Imagina você vai testar uma tecnologia que vai só operar, por exemplo, num dia de chuva, trovoada, para ver que realmente um sistema, que eles chamam inteligente, vai funcionar ou não. No laboratório, a gente pode antecipar e, digamos, testar esses eventos antes de ir para campo. Então, a ideia é a gente, digamos, simula a rede elétrica inteligente no ambiente controlado, de forma tal que você pode testar várias soluções que a gente chama inteligentes, antes de ir para campo. Lógico que tem as questões de campo, temperatura, etc., mas as questões sistêmicas, que a gente chama, podem ser testadas num ambiente controlado. Então, ao invés de esperar um dia de chuva, a gente pode testar centenas de dias de chuva no ambiente de laboratório, criando esses eventos nesse ambiente. E aqui tem algumas coisas um pouco técnicas, né? Vou me desculpar, mas, por exemplo, emulação de redes inteligentes com IEDs físicos. Então, apesar, no laboratório, nós não temos nada de potência, nós não temos a rede elétrica. Na verdade, toda a rede elétrica ela é simulada digitalmente. Porém, os equipamentos de controle que estão lá no sistema, sensores, etc., ou os medidores inteligentes, eles são colocados no laboratório fisicamente. Então, eu preciso ter um elo entre o simulador e um equipamento real, né? Então, esses IEDs físicos, IED significa Intelligent Electronic Device, um dispositivo eletrônico inteligente que está, digamos, em cima de um equipamento real, é aquele dispositivo que tem uma certa inteligência e ele conversa com um centro de controle, por exemplo, ele está dentro do laboratório, não é simulado, né? Depois a gente pode testar no laboratório protocolos de comunicação, como que esses equipamentos conversam entre si, e se realmente eles estão conversando. A interoperabilidade de sistemas de TI, a gente já vem conversando, isso é uma questão muito importante, não só para nós, como para qualquer estudo de cidade inteligente. Os sistemas de TI, cada um conversa com um protocolo diferente, como que a gente faz para que eles conversem, entre aspas, na mesma língua? E a gente criou no laboratório um ambiente de centro de operação, no qual você pode trazer todos os sistemas de TI como se fosse você operando o sistema em ambiente controlado. Essa figura aqui mostra uma visão da rede inteligente. Na parte de baixo aqui seria a rede elétrica, os vários tipos de consumidores, industrial, rural, etc. Todos eles teriam agora medidores inteligentes ligados para um meio de comunicação, por exemplo, a um centro de operação ou um centro de medição. Toda a rede elétrica ela é monitorada, né? Então, de forma bem simplificada, eu estou monitorando os consumidores e os equipamentos da rede por um meio de comunicação. E essa parte de cima aqui seriam todos os sistemas técnicos, sistemas corporativos, sistemas operativos de informática, que devem estar conversando, a gente colocou genericamente, por um barramento de interoperabilidade. E trocando informações, e sobre todos esses sistemas a gente desenvolve novas funcionalidades inteligentes. Para quê? Para melhorar a qualidade, para melhorar os custos, diminuir custos operacionais e todos chegar naqueles objetivos que eu mostrei anteriormente. O que a gente quis com o laboratório é olhar para esse sistema como a gente enxerga e simular um sistema como esse, né? Então, no ambiente de laboratório, vocês veem que esse é o ambiente de laboratório. A rede que estava aqui embaixo, ela é substituída por um simulador, né? Um simulador digital, onde você pega o sistema de informação geográfica da empresa, com toda a rede elétrica, e você coloca dentro de um simulador digital,
e você consegue simular várias condições, ou gerar vários eventos. Esses eventos vão resultar em parâmetros elétricos que vão passar para os medidores inteligentes reais ou por aqueles relés ou IEDs que eu comentei anteriormente, como se eles estivessem em campo, né? Então, eu consigo, dessa forma, simular uma rede elétrica inteligente, uma rede elétrica real, vamos dizer, sem trabalhar com potência, só trabalhando com um simulador. E daqui para cima, eu vou trabalhar com sistemas técnicos reais, sistemas informáticos reais e com os equipamentos reais. Isso aqui trabalha tudo em loop, que a gente chama de hardware ou software in the loop. Então, uma coisa que acontece no simulador, ela vai para um equipamento real e volta realimentando o nosso simulador. Tá? Então, esse ambiente que a gente criou dentro do laboratório, que permite o que a gente chama de testes sistêmicos, verificar novas funcionalidades, etc., dentro do ambiente controlado. Então, grandes temas que a gente tem trabalhado é na automação, em centros de operação, na questão de treinamento ou de criar novas funcionalidades, recursos energéticos distribuídos, simular geração distribuída, armazenamento das baterias, etc. A medição inteligente, os sistemas de TI, como eles conversam, a interoperabilidade, a questão de resposta à demanda, que é a questão, quando você tem problemas na rede, no futuro, ao invés de você cortar todo um bairro, você pode, por exemplo, cortar o ar-condicionado da Avenida Paulista, onde a gente está. Se você cortar por 5, 10 minutos o ar-condicionado da Avenida Paulista, você deixa de interromper, por exemplo, a energia em toda aquela parte, e o custo, né, é muito menor. A tarifação dinâmica, né, que hoje em dia está pouco a pouco aparecendo no Brasil, e várias outras questões aí. O laboratório ele é aberto, apesar de ser desenvolvido com uma empresa, que foi a EDP, ele é aberto para o setor elétrico geral, ele não tem nenhum vínculo com a EDP. Então, ele serve para fabricantes, concessionárias, para o órgão regulador, ANEEL, para consultores, etc., para a comunidade, obviamente, acadêmica e científica, para integração com outras áreas, principalmente aqui as cidades inteligentes, para a gente ver compartilhamento de estruturas e assim por diante. Muitas questões que são da área de energia ocorrem em outras áreas. Um modelo para implantar os locais. E a questão importante para a gente, internacionalização, o contato com outros órgãos fora do Brasil. Bom, o projeto ele foi dividido em vários blocos, né? Aqui vou passar um pouco rápido, porque não é tanto interesse, mas o desenvolvimento do simulador, do COD, a gente teve que adquirir EDs, esses equipamentos e dispositivos inteligentes, a parte de automação, medição e TI. Então, um slide para cada uma dessas áreas, né? Basicamente. O bloco emulador, é esse hack aí maluco. Basicamente, a gente tem o simulador da rede aqui, um módulo central, né? E um gerador de eventos. E com isso, a gente, por meio desses transdutores, a gente se conecta a equipamentos, dispositivos reais, e esses dispositivos reais, por sua vez, se conectam aos sistemas de TI de uma empresa. Então, basicamente, esse emulador que foi totalmente desenvolvido no âmbito do projeto. A gente poderia utilizar simuladores que já existem no mercado, né, que não no Brasil, mas no exterior, mas seria um custo, talvez, de 10 a 20 vezes o que a gente gastou, e ainda não daria para representar, por exemplo, toda a rede. Então, a gente desenvolveu um simulador específico para a rede inteligente. Aqui foram alguns relés e equipamentos que estão em campo, né, que trouxemos no âmbito do laboratório, adquirimos. Aqui é o que a gente chama de ilha de medição. Aqui embaixo, em cinza, são medidores inteligentes reais, no caso, aqui eu acho que são medidores da WEG, fabricados aqui no Brasil. Em cima,
de cada medidor tem o que a gente chama de um emulador de carga e geração. Então, aqui a gente alimenta o medidor e ele acha que ele está alimentando uma carga ou um gerador. Então, a gente faz com que ele esteja, ou, quer dizer, ele vai medir como se ele estivesse realmente em campo. Tá? Então, o desenvolvimento desse emulador aqui também foi parte inovadora aí dentro do projeto. Bom, também tivemos que adquirir vários sistemas de TI, né, que são utilizados numa empresa de distribuição. Criamos o COD virtual, que é uma sala exatamente como a sala de operação da concessionária. Então, dentro desse ambiente, dentro do laboratório, a gente consegue simular a rede elétrica real, os medidores, e trouxemos vários dos sistemas que são utilizados na empresa. Então, aqui tem só uma aplicação rápida, né, para mostrar para vocês, que a gente... Uma aplicação muito interessante que a gente mostrou quando a gente inaugurou o laboratório, para mostrar que ele serve para alguma coisa, né, a gente simulou o caso que um cabo é rompido na rede elétrica, por exemplo, caiu uma árvore. Quando o cabo é rompido, o cabo ele se choca, por exemplo, com o asfalto, e muitas vezes o asfalto tem uma resistência muito alta, a proteção não atua. Fica aquele cabo solto e chicoteando, e uma pessoa que passa perto pode vir a fatalidade. Então, nesse caso, o que acontece? Os consumidores que estão a jusante daquele ponto, eles vão ficar sem energia. Se você tiver medidor inteligente naqueles consumidores, esse medidor inteligente tem uma funcionalidade chamada last gasp, o último suspiro. Ele fala, olha, eu estou sem energia. Ao invés da gente pegar o telefone e ligar no 0800, agora isso vai ser feito de forma automática. Então, essa informação de todo aquele bairro, por exemplo, depois daquela árvore que ficou sem energia, vai direto para o centro de operação. O centro de operação, ele pode verificar isso por meio de um sistema, e aí ele vai mandar abrir desenergizar aquele alimentador, e o risco de fatalidade acaba. Então, a gente simulou esse caso dentro do laboratório. Então, foi um evento de cabo rompido. Os medidores inteligentes enviam esse last gasp, esse último suspiro, para o sistema de gerenciamento de medições, por meio do meio de comunicação. O MDM manda mensagens para o DMS. O DMS é um sistema onde está a inteligência, vamos dizer, pelo barramento de interoperabilidade. Esse sistema avisa o sistema de gerenciamento de ocorrências, que também tem num centro de operação, que registra aquela ocorrência e apresenta no mapa georreferenciado. Depois, o sistema inteligente manda o sistema de supervisão e controle abrir uma chave, desenergizar aquele ponto, para tirar o perigo, né? E aí, essas informações voltam para os IEDs e para o simulador, para mostrar que realmente aquele problema foi solucionado. Então, isso aqui é um exemplo. Quando vocês vierem ao laboratório, a gente mostra diretamente, se alguém tiver interesse, né? Mas foi um exemplo ilustrativo para mostrar como o laboratório permite que você teste soluções antes de ir para campo. Então, basicamente isso. Desculpe se eu fui um pouco rápido, e estou aberto a questões se a gente tem algum tempo aí.